Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com todo mundo na ABAME, iniciando o Pica Fogo. E hoje eu estou brilhantemente acompanhada da doutora Melina Luna, doutora Natália Rosa e doutor Diego Piaçabussu. Isso. Isso aí. É uma honra muito grande tê-los aqui. Vamos hoje falar sobre Pica-Fogo, então todos os advogados que têm as dúvidas que algum caso que esteja tratando no escritório, que queiram compartilhar conosco, trocarmos uma ideia, termos cada uma opinião para a gente poder chegar ao denominador comum e orientá-lo em como você pode resolver esse problema no seu escritório, no seu caso. Então, é isso. Passo a palavra para vocês. Vocês querem falar? Natália, se apresenta, depois passa para a Melina, depois passa para o Diego, e aí depois a gente vê quem está na live para poder fazer as perguntas. Boa noite, eu sou a Natália Rosa, né? Sou co-líder da Comissão de Direito Notarial e Registral, e eu sou especialista em registro civil. Então, eu sei que se vocês tiverem dúvidas aqui para trazer a respeito de mudança de nome, retificação de registro, toda essa parte de trabalho com o cartório extrajudicial, é por isso que eu sou realmente especializada, trabalho no dia a dia. Eu sou advogada familiarista, então trabalho também com sucessões, patrimônio, regularização imobiliária, mas meu xodózinho mesmo é o registro civil. Trabalhei 7 anos no Ministério Público como assessora de promotoria de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Recebia processo todos os dias durante esses 7 anos sobre os mais diversos temas do universo do registro civil. Então, retificação, suprimento de registro, registro tardio de nascimento, até morte presumida, já vi casamento no culpativo. Então, como eu fiquei muito tempo lá, eu vi muita coisa acontecer, tudo isso que tem a ver com essa parte de tudo que é publicizado no cartório de registro civil da vida da pessoa humana. Então, nascimento, casamento, óbito, tudo isso ele tem que ser levado a registro no cartório de registro civil. E todas essas implicações também dos registros, como isso pode acabar afetando também o campo imobiliário com relação à mudança de nome. Então, eu aguardo aqui, vocês tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês sobre registro. Boa noite a todos. Está saindo? Quase. Meu nome é Melina, eu sou advogada, eu atuo na área imobiliária. Oi, boa noite novamente, vamos lá. Meu nome é Melina, sou advogada, estou na área imobiliária, parte de condomínios, locações, tanto na parte judicial quanto na parte extrajudicial também, um pouco da parte de registro, como a Natália falou, mas mais voltado para o acompanhamento de certidões, em termos de compra e venda, avaliação de LGI, convenção de condomínio, essa parte extrajudicial eu costumo atuar bastante também. Então, também fico aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E vou passar a palavra aqui para o Diego, se apresentar. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui no primeiro Pica-Fogo com a presidente, com a doutora Melina, com a doutora Natália, meu nome é Diego Piaçabussu, sou co-líder da comissão da Rome Jovem, sou advogado e corretor de imóveis. A minha atuação prática na corretagem é na locação de imóveis, na administração e na compra e venda. Então, se surgirem dúvidas relacionadas a essas áreas, estou à disposição. O que eu souber responder, responderei com maior prazer e eventuais questionamentos com os quais eu não tenha certeza ou então não saiba, irei correr atrás para saber sobre e depois responderei com maior prazer. Obrigado. Boa noite, doutor Emílio. Boa noite, doutor Emílio, doutor Ronaldo, doutora Norma, Ilma. Aproveitar e fazer uma pergunta. Doutora Tânia e os demais que estão na live. Alguém deseja fazer alguma pergunta, tem algum caso para debate, trouxe alguma matéria para a gente debater? Eu gostaria, doutora Alessandra,
Posso fazer a pergunta? Pode? Veja bem, nós tivemos uma live aí e eu até obtive alguma orientação, mas eu fiquei meio em dúvida. O problema é o seguinte: num condomínio, um condomínio lá deve vários meses de condomínio no valor superior a R$ 100.000. Ele é detentor é dono, proprietário de algumas vagas de garagem. Ele queria negociar com o condomínio, dando essas vagas de garagem para o condomínio em troca do débito. Isso o síndico e o conselho poderia aceitar ou seria interessante levar o assunto a uma Assembleia Geral extraordinária? Boa Essa é a noite, pergunta. Emílio. Oi. Respondendo a sua pergunta, eu não sei se finalizou. Tem mais alguma coisa? Não. A sua dúvida é se o ideal seria levar isso para uma assembleia, né? Isso. Se o, É, se o correto. síndico, se o síndico e os conselheiros teriam autonomia para aceitar essa proposta e ele quitando a dívida em função das vagas que ele vai doar em troca, né? Sim. Com a Eu condominial que ele está. entendo que o síndico com o conselho eles não tem autonomia para decidir isso, até porque o débito é uma dívida que pertence à coletividade, né? Um débito de condomínio. Então, qualquer decisão acerca de como vai ser negociado, como vai ser quitado esse débito, eu entendo que tem que passar por uma assembleia, até porque haverá nessa negociação, se por acaso realmente ocorrer, uma sessão de direito sobre uma vaga de garagem. Isso também tem que ser avaliado em que termos isso vai ser revertido como um benefício para o condomínio, porque o condomínio pode ter alguma limitação quanto à alienação futura dessa vaga para um terceiro, a convenção pode não permitir que isso seja vendido para uma pessoa de fora do condomínio, talvez não seja viável a venda para um outro morador, então eu acho que esse tipo de decisão, né, eu oriento até, se for o caso de algum cliente me consultar, que realmente faça uma assembleia e avalie a convenção também para ver os limites dessa transação da vaga de garagem. Entendi. Agora, há também um detalhe, eu vi isso numa outra live, é que alguns registros de imóveis não fazem esse registro. É procedente essa informação? Não, a questão do registro, que tem que avaliar se a vaga de garagem ela já é uma matrícula individualizada. Né? Então, se ela é uma matrícula individualizada, ela é uma unidade imobiliária, ela pode ser alienada, claro, observando os limites da convenção, mas ela é alienada como se fosse um imóvel. Então, não vejo nenhum impedimento para essa tentação, a não ser que a vaga esteja vinculada à unidade, que seja necessário algum tipo de desmembramento, isso também implica nas questões ideais, que seja um parqueamento, que aí, se fosse um parqueamento também não seria a vaga da unidade. Então, não vejo problema em relação ao registro, porque para esse tipo de negociação eu entendo que essa oferta só seria viável se a vaga fosse uma matrícula independente, né? Ok. E o condomínio tem condições de ser proprietário, digamos assim, dessas vagas de garagem? Tem, o condomínio pode adquirir não só a vaga, como uma unidade autônoma também. Em alguns casos de débito condominial acontece, mas isso tudo tem que ser avaliado e realmente tem que passar por uma assembleia. Ok, ok. Obrigado. Acho que a doutora falou, se não houver vedação na convenção. Se não houver vedação na Eu já convenção. tive um caso em que a convenção vedava. A propriedade de uma outra unidade. Quando houve aquela alteração, houve alteração da alienação da vaga, aquela discussão até do estranho, se poderia ou não poderia, eu tive um caso em que a convenção vedava, mesmo que a lei permitisse, e essa permitia, acabou vivo, vedasse a alienação. Sim, o artigo ele diz que, salvo disposição em contrário, elas não podem ser negociadas. Então, tem que avaliar se a convenção não permite essa negociação para terceiros, que justamente proteger e garantir a segurança naquele condomínio. Né? Eles não querem que a vaga sirva como um estacionamento para uma pessoa de fora adquirir só aquela vaga. Então, realmente, sempre tem que observar a convenção em relação à vaga. Mencionei isso.
Ô, Sula, chegou na hora certa de fazer uma pergunta. Você trouxe algum caso, algum case para a gente debater hoje no Pica Fogo? Porque senão a gente vai tratar de outras matérias. A gente está priorizando, e isso é importante para o pessoal que está em casa também, nós estamos fazendo uma gestão para o associado, porque a gente entende que é assim que tem que ser, né? E para isso, por isso, nós estamos querendo saber o que os associados desejam da nossa instituição. Que tipo de palestra que eles querem, que tipo de tema. Então, nós estamos ouvindo muito os associados e as propostas que eles têm. É óbvio que não são todas as propostas que a gente consegue atender. Então, a gente vê aquilo que está ao nosso alcance. E o Pica Fogo foi algo muito requisitado pelos nossos associados, porque eles passam por dúvidas no escritório, os advogados precisam estar sempre trocando opiniões, ouvindo outras opiniões, debatendo sobre temas, jurisprudências, e eles sentem muita falta do Pica Fogo. Então, esse mês de agosto, nós já fizemos um Pica Fogo, porque como foi aniversário do padrinho do Pica Fogo, do criador do Pica Fogo, que foi o Dr. Geraldo Beire, no mês de aniversário do Dr. Geraldo Beire teve o Pica Fogo, e devido à nossa festa junina, no mês de julho não teve Pica Fogo. Então, esse mês de agosto, nós já fizemos um, vamos fazer outro, estamos fazendo outro hoje, e teremos na próxima semana mais um Pica Fogo, para que todos tragam as suas dúvidas, tá? Então, Súculo. Primeiras damas. Mas um caso que não se explora, mas que talvez... Se apresente para o pessoal que está de casa saber quem está falando ao microfone, por favor, para eles saberem que tem uma figura ilustríssima aqui conosco. Seja bem-vinda. Boa noite a todas e a todos. Quem fala é Sidney, ex-presidente da BAME, né? E vou trazer um caso que é muito simplório, mas talvez seja esclarecedor para os colegas. O cliente adquiriu um imóvel e foi lembrado que está escrito de promessa de compra e venda. Esse imóvel tinha algumas dívidas, encargos, meteu o condomínio. E ele está assumindo isso. Mas ele queria fazer uma compensação com a diferença a ser paga para que seja lavrada a escritura definitiva. A questão é a seguinte: esse documento necessariamente precisa ser para o instrumento público ou pode ser um instrumento particular? Em relação a esses encargos que ele está assumindo, serviram de compensação. O condomínio... Ele foi feita uma promessa. Ele deu 50% do valor do bem. Na promessa não constava. Não constava. Eles não documento à parte, assumindo essa dívida. Não tem documento ainda. Ele levantou e tem essa dívida. A promessa é pública? É pública. Eu diria que segue. Tinha que ter um aditivo dessa promessa. Na realidade, quando ele fez a promessa, deveria constar todas essas... Mas é aquela história. Fez sem consultar advogado. O famoso Sidney, agora só uma função de vida. Já vou encaminhar nesse sentido. Não seria a mesma forma, né? Pelo registro cartórico também. Não, fica aí. Não deve estar travando. Vocês que estão na live estão conseguindo ouvir as perguntas aqui em debate? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Sula. Eu queria, antes de mais nada, convocar os meus colegas que estão virtuais a voltarem a presencial aqui na BAME. Até porque essa gestão não é só biscoitinho que tem, não, gente. Tem coisa boa, tem até champanhe. Pierinho, é uma crítica. Antes era só um biscoitinho que vocês estavam aqui passadinho e tal. Mas agora não, o bicho pode vir aqui que tem jantar, o negócio está bom, tem misto. E a gente está precisando desse calor humano presencial na BAME.
Tudo bem que o virtual serviu para nos ajudar nesse período crítico. Eu também continuo com medo, como eu sei que muitos estão também, mas vamos tentar prestigiar aqui a nossa querida e linda presidente, né? Que sempre nos prestigia com coisas boas, e vem aqui fazer o lanchinho, porque o lanchinho é legal. E o que eu queria dizer, em termos de pinga-fogo, é que realmente ele é essencial, né? Eu, atualmente, como estou operando muito mais na área de administração, portanto, utilizando mais o meu cargo de corretora do que de advogado, não estou tendo nenhuma demanda. Mas eu tive uma experiência pessoal essa semana passada e tive até que perturbar o Sérgio Murilo, me salvou, que é trabalhar com o PJE. Gente, é uma coisa de maluco, completo e total, né? Então, eu não imaginei que isso fosse acontecer. O que eu fiz? Distribuir uma ação em face do Zap Imóveis, porque quem é corretor sabe que eles estão monopólio, né? E cada vez mais. Viva Real, LX e Zap. Quer dizer, não tem outro, você não tem para onde correr. No início do ano, em janeiro, eu fui procurada, tive um aumento. Eu pagava 500, paguei a passar 750. E aí eu conversei com o rapaz que me atendeu, eu falei, olha, você tem que me dar uma garantia qualquer. Aí ele botou no e-mail, validade 12 meses. Quando foi agora em julho, aumentaram 50%, de 700 para 1.100. E você não tem para onde correr. Aí eu fiquei muito aborrecida, para não dizer outra palavra, e fui no juizado especial e distribuí, pedindo um socorro, né? Não sabia que era, pensei que era normal comigo. Não, PJE. E o PJE, que louca, não conseguia, aí pedi, pelo amor de Deus, para o Sérgio, que eu tinha prazo para juntar, e o Sérgio me fez, acabou que virou meu advogado, um negócio que nem precisava, coitado. Mas eu estava em casa, aquelas coisas, né? Ele pediu ao Sérgio, o Sérgio fez isso, e agora acabou que ele me botou advogado no processo, até tem necessidade, porque eu até tinha pedido a tutela, mas o juiz indeferiu, e eu até ia, eu botei isso no site, no Press, que a gente precisava de uma ajuda, né? Porque a gente está à deriva com isso, né? Então, com relação ao PJE, que não seria só um caso de corretora, como é esse meu, mas de outras coisas, que é o juizado especial, é a infância, né? Se a gente podia ter um tipo de informação aqui para utilizar a plataforma que eu, até agora, não consegui. Então, fica só aí meu pedido. Vamos E fazer. venham aqui presencialmente. Nós vamos fazer uma oficina jurídica. Nós temos feito umas oficinas. Inclusive, quinta-feira, nós vamos ter uma oficina do doutor Hélio, que ele vai fazer uma mesa redonda sobre os atos que procedem a cumprimento. Na realidade, é um do it business, né? Só que ele não quer usar esses termos sofisticados, mas é isso que ele vai fazer, e vai ser super importante, que ele traz uma experiência muito boa da prática jurídica que ele tem. E a gente tem feito algumas oficinas, a doutora Melina, inclusive, fez uma oficina, foi quem estreou as oficinas aqui, e essa do PJE já está encomendada, porque é a dúvida de todo mundo. Eu mesma, no meu escritório, eu não faço mais distribuição, né? Então, quando eu entro no PJE para fazer alguma coisa dessa natureza, ou pesquisa, eu fico desesperada também. Primeiro porque ele é lento, cheio de problemas, né? Então, isso está anotado aqui. É que as mentorias e as oficinas estão sendo feitas às quintas-feiras. Às quintas-feiras. O que acontece? Eu estou tentando me atualizar, mas acontece que não estava dando conta. Tem que trabalhar. Eu sou sozinha no escritório. Aí, se em algum momento pudesse ter uma ajuda disso,
uma terça para mim. Obrigada. O pessoal que está na live vão preparando os temas, tá? É que no início, a Justiça Federal distribuía os auxiliavam, né? Eu acho que é o tipo de serviço que o próprio tribunal tinha que disponibilizar. Antigamente, você distribuía ação, lembram disso, né? Chegava lá com a documentação, te preparava, demorava um tempinho, mas você já saía dali certinho. Quer dizer, passou um encargo desse, que não é competência do advogado, o advogado fazia um serviço, que é um serviço de serventuário. E hoje mesmo não é serviço de advogado. Então, você tem que, como você falou, dificuldade é total. E ainda mais todo mundo no sistema. Você não tira nem o andamento na maquininha, não sai, é tudo branco. Não tem mais folhas, você tem por data. Então, você tem que fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo. Eu estou fazendo um meu físico. Mas você pode baixar todo o processo, se você precisar. Tem algumas vantagens. Eu estou fazendo ainda todo dia lá e perguntando para ele o que tem que fazer. Não dá para fazer nada, não consigo nem entrar na plataforma. Tem alguma pergunta aí? Algum caso na internet? É a Maiara que está aqui. Maiara, eu queria lhe dar parabéns pelo seu aniversário, Maiara. Obrigada. Você, mil desculpas, eu publicamente vou me retratar com você, porque eu estava em Brasília e foi uma correria danada, eu só fui ver depois. Então, fica aqui consignado os meus parabéns, que eu desejo muito sucesso para você, para a sua vida, muita prosperidade, que você faça muitos usucapiões por aí. Ô, Glória! Obrigada. Senhora presidente, Eu tenho uma pergunta também, então, que eu quero trazer para a roda. depois então, Que é sobre o tema novo. Dizem que não é novo, né? Mas eu ainda não passei por ele, não o vi acontecendo na prática, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. Eu estou com um caso no meu escritório de um imóvel que foi adquirido através de uma promessa de compra e venda por um instrumento particular, cujo proprietário era o INSS. E aí, o INSS se declara já com condições de fazer a compra e venda, já cumprir com a compra e venda. O imóvel está quitado, com toda a documentação de quitação, tem termo de quitação também do INSS, mas o INSS, durante um bom tempo, ele não estava fazendo ainda a compra e venda porque ele estava acertando os desmembramentos junto ao sexto. Ele, inclusive, esse imóvel está vinculado ao sexto RI. Bom, e aí a primeira pendência foi um dos inventários do meieiro da promitente compradora. E aí foi feito o inventário da meieira, do meieiro. Agora, a promitente compradora está com 96 anos, lúcida, orientada, que toda vez que ela olha para a advogada dela, que sou eu, ela fala: eu preciso, só estou esperando a compra e venda do meu imóvel. Só que o que acontece? O INSS, o procurador do INSS, ele já recebeu toda a documentação, está toda instruída detalhadamente, e ele diz que ainda não recebeu o plano de partilha. O plano de partilha está pronto com ele. E no plano de partilha constam as folhas cuja sentença se reporta àquelas folhas do processo. Só que a advogada que na época fez o plano de partilha, ela escreveu no título da petição, assim, minuta de partilha. E eu não sei se o procurador está realmente achando que aquilo é uma minuta, embora esteja indicando, assinada e citada pela sentença do juiz,
ou se ele não está aceitando aquela minuta, ou se ele está dando uma desculpa qualquer para não fazer a escritura. Eu não sei o que está acontecendo e eu não sei mais o que fazer. Você já chegou a falar com ele? Aí é que é o X da questão. Eu pedi para falar com ele só virtual e ele não atende. Segundo, o funcionário que eu tenho contato, inclusive via telefone, eu pedi acesso ao SEI, porque o INSS também está funcionando com o SEI, foi tudo digitalizado. Na realidade, eu já até levei tudo digitalizado para eles não terem problema. E eles já informam que o SEI, que nós não podemos ter acesso ao SEI. Eu briguei pelo acesso ao SEI, disseram que ia me dar acesso ao SEI. Até agora não chegou o meu acesso ao SEI. Então, eu não sei o que eu faço. Porque eu não tenho condições de entrar com mandado de segurança, porque não tem uma decisão. Eu não estou conseguindo fazer escritura. Então, eu estava pensando, eu faço uma adjudicação compulsória extrajudicial, porque eu tenho a quitação. Você se cadastrou no SEI? Cadastrada, não sei, mas eu não tenho acesso ao processo. Mas você está no processo. Porque eu sei, assim, eu quando eu fui me cadastrar, eu levei 4 meses para conseguir me cadastrar. No INSS? Não sei. Não, olha só, cada órgão público tem um SEI. Ah, tá. Então, isso é uma outra coisa que eu eu não sei do que é. Eu não sei se vocês sabem. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda, quando a gente vai fazer o ITCMD, a Secretaria de Fazenda, você abre um SEI e ela tem lá um SEI da Fazenda. É esse aí que eu estava falando. Aí você se cadastra como usuário externo e aí você passa a ter acesso a todos os processos que você esteja vinculado. Mas cada órgão público hoje tem o seu próprio SEI. Conhecia. E o INSS, como uma autarquia federal, ele tem o SEI dele. E esse processo foi digitalizado e era um processo físico, administrativo físico, agora ele está no SEI, só que eles não me dão acesso ao SEI. Por exemplo, a PGE, se você tiver algum processo correndo na PGE, a PGE também não te dá acesso ao SEI. Você dá entrada no processo hoje administrativo do PGE através de um e-mail para a PGE, eles é que dão entrada no processo SEI e eles te comunicam o resultado via e-mail. Você não acessa o processo SEI pela PGE. Te dão um inteiro. Te dão um inteiro teor. Mas você não fica ali acompanhando para movimentar o processo. Posso dar uma sorte? Em determinadas situações, quando me deparo com um embaraço desse tipo, eu vou algo a quem vai resolver, que é o registrador. Levo essa situação aí, explico que aparentemente eu estou lidando com um embaraço por parte da outra pessoa, da outra parte, e se a minha conclusão é compatível com o pensamento dele. Você chegou à conclusão de que a adjudicação compulsória extrajudicial era viável. Se isso também, a percepção dele também é essa. Para que você, junto com ele, consiga já finalizar essa situação. Porque, se eu não me engano, os 4 vai estar fazendo 4 anos. Então, o 4 e o 12, parece. Então, talvez ele esteja mais aberto à distribuição que é nova. Né? O pessoal eu acho que os campeão, primeiro que eu teria até requisito para os campeão, embora seja um proprietário de uma autarquia federal, porque ele, a partir do momento que tem uma previsão, vocês que entendem bem de uso campeão estão aí para corrigir se eu estiver errado, que como já foi feita a quitação e já se passou muito tempo disso, eles teriam obrigação de cumprir com a parte deles. Então, quem está inadimplindo com o contrato são eles. E por essa razão que talvez o mais provável seria a adjudicação compulsória. Mas eu achei essa ideia ótima, porque antes até disso acontecer, eu procurei registrar a promessa, mas tiveram exigências que eu não tenho como cumprir. Entendeu?
E aí, por essa razão, porque é uma promessa muito antiga, eu nem era nascida, e aí você não consegue trazer esse documento para a atualidade. Então, Doutora Alessandra, eu concordo com o Diego de que você deveria conversar com o registrador de imóveis, porque é muito recente a adjudicação compulsória aí pela via extrajudicial. Eu já percebi que os cartórios, às vezes, eles têm uma dificuldade de implementar de cara, porque eles não sabem como fazer. Essa é a verdade. Então, às vezes, uma conversa de você ir lá e falar com o registrador ajuda muito até para a gente dar as nossas ideias para eles, porque eles também não sabem como fazer. Então, às vezes, você trocando com ele, falando, eu sei que dá para fazer assim, e se já conhece algum registrador que já fez antes, procurar saber como é que ele fez, e levar isso para o registrador que você vai fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, porque é muito recente. A lei é agora de junho, né, desse ano, então eles não sabem muito bem como proceder. Então, o ideal mesmo seria ter essa conversa, levar o seu caso para ele, explicar a situação, até para se ele for recusar de fazer, ele explicar os motivos e aí você ter como base de fazer uma solicitação de dúvida para os juízes de registros públicos responder sobre isso, tá? Porque o oficial, o registrador, ele que vai decidir ali se ele vai fazer ou não, mas ele tem que dar as razões para a gente do porquê que ele não vai fazer aquele ato, se aquele ato está previsto em lei. Então, se ele não fizer, ele vai dizer, eu não vou fazer por isso, isso e isso. E aí, com base nisso, você consegue suscitar a dúvida para o juiz de registros públicos se posicionar nesse caso. Tá? Oi, não sei se vocês estão me ouvindo. estamos. Oi, boa noite para todos. O registrador Sérgio Água e o doutor Gabriel Feijó, há cerca de um mês, fizeram uma reunião no 12º RGI em Campo Grande, justamente sobre a adjudicação compulsória. Eu não estava presente, mas eu tive acesso às anotações dessa reunião, e eles informaram que a existência, o fato de não ter um inventário tramitando, não obsta ao requerimento da adjudicação compulsória, mas que deveria se resguardar o recolhimento do imposto de transmissão. Acho que seria interessante até chamar o doutor Sérgio, que está sempre disposto, né, a vir a conversar com a gente, e também o doutor Gabriel Feijó, para um próximo bate-papo, e a gente conseguir conversar mais sobre essa lei, que é muito recente. Inclusive, eu também estou fazendo um curso para poder me atualizar e saber dos pormenores, né, que é bem detalhado. Então, como é uma coisa nova, eu acho legal chamarem os dois. Eu acredito que eles vêm de bom grado. Ótima contribuição. Doutor, a lei que rege aí a adjudicação compulsória foi 14.382/22, não é isso? Isso. Eu estava estudando com a nossa querida sócia exatamente sobre isso. A competência é do registrador onde o imóvel está matriculado. E tem que ter assistência de advogado. Eu tenho dito por alto ontem de noite. Esse ato, sim, a adjudicação tem que ter a presença do advogado. Agora, foi bom até você tocar nesse tema da lei. Qual é o tema? Da Lei 14.382 de 2022, quais foram as mudanças trazidas por essa lei que não precisa de advogado? E aí é algo que eu queria até que vocês falassem, que é com relação ao RCPM, que é o Registro de Pessoas Naturais. Essas mudanças, não é verdade? Essas mudanças você não precisa de advogado. E aí, por que esse tema eu acho relevante? Porque tiveram vários, nós recebemos aqui uma palestrante muito bem preparada, óbvio, muito famosa, conhecida, que ela falou muito sobre esse tema, né? Só que a gente não trouxe esse debate porque era uma palestra. Então, ela falou sobre as mudanças da lei trazidas pelo RCPM. Agora, várias pessoas depois aqui na instituição ficaram comentando: nossa, suprimiram aí a necessidade do advogado.
E aí vamos conversar sobre isso. Vamos aproveitar para trazer esse assunto. Sim, vou aproveitar primeiro para responder o doutor Hélio, porque aqui no artigo 216b, que foi a introdução da adjudicação compulsória extrajudicial na Lei de Registros Públicos, Lei 6.573, lá no parágrafo primeiro fala que são legitimados a requerer a adjudicação promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado. E o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos. Aí ele lista todos os documentos que você tem que apresentar lá no cartório. A minha especialidade não é essa aqui, imobiliária, eu conheço assim, a lei de registros públicos, estou atenta às mudanças que tiveram, mas eu tive até que recorrer aqui na lei, porque eu não trabalho com essa parte do registro imobiliário, porque a minha especialidade mesmo é o registro civil. E essa lei, a Lei 14.302, ela mudou muito a parte de LCPN, de registro civil das pessoas naturais, especialmente nessa parte de mudança de nome, que foi o que ela realmente veio, mudou completamente. Eu tenho até um curso que eu ensino a advogados a ação de mudança de nome, que eu até coloquei o nome de Desvendando o Processo de Mudança de Nome, e aí eu ensino tudo, desde a parte toda do direito que ela precisa saber, vou lá na raiz, explico o que é a origem do nome, conceitos como pré-nome, sobrenome, agnome, toda essa parte relativa ao nome, e ensino a fazer ação nesse curso do início ao fim. E aí, na última aula, eu sempre mostro a petição inicial para a pessoa, para ela entender tudo que a gente construiu até ver a petição inicial. E aí, essa alteração, ela realmente trouxe uma questão, como até a doutora Alessandra colocou, de que a pessoa pode ir até o cartório sem um advogado e solicitar essa alteração. Só que é uma coisa também que já existia no registro civil das pessoas naturais. Era possível ingressar com esse tipo de ação já de forma administrativa nos cartórios, não necessariamente eles exigiam a presença do advogado. Só que como era difícil a gente motivar a alteração do nome, eles buscavam a assistência do advogado, porque você não conseguiria mudar o seu nome, seu pré-nome, né, especialmente, sem trazer a fundamentação, sem motivar porque aquele nome precisava ser mudado. Então, você tinha que falar, olha, é um caso excepcional, eu estou numa situação em que, nesse caso, você consegue visualizar que o direito da personalidade daquela pessoa, a mudança de nome é total direito da personalidade, que o direito da personalidade daquela pessoa tinha que prevalecer sobre a segurança jurídica, sobre a segurança de terceiros, que era analisada no processo. Você trazia lá uma série de documentações, tem que apresentar a certidão negativa de tudo, para você conseguir mudar o nome. Se tiver alguma anotação nas certidões negativas, isso não impede, nunca impediu a mudança de nome, mas eles analisam aquilo para ver até se não é uma hipótese de mudança fraudulenta, se você tem algum motivo escuso para estar alterando esse nome, e se tiver processo lá, eles vão informar para os juízos, olha, essa pessoa está mudando de nome, para que ele não fuja daquela situação, porque muitas vezes isso pode implicar numa fuga. E agora, o que essa lei trouxe de mais diferente mesmo, foi que ele tirou a motivação. Falou que agora todo mundo que tiver 18 anos, não tem limitação de idade, pode ir até o cartório de registro civil, trocar o nome, uma vez só, mas por uma vez, para qualquer nome, sem precisar motivar esse pedido. E ela pode comparecer sem a presença do advogado. Ela não tem mais que dar motivação, ela só chega lá no cartório e fala, oi, eu quero mudar meu nome, não quero mais Natália, agora quero me chamar Laura. E não preciso dizer o porquê, vou lá e modifico. O que eu visualizo é que as pessoas elas acham que é simples, que é só chegar no cartório e falar isso e que vai alterar. Só que quando elas chegam lá, elas falam, ué, mas falaram que era só ir no cartório e eu chego lá, o oficial, o registrador, me pede uma lista imensa de documentos. Não está escrito isso na lei, ninguém disse que eu tinha que trazer esses documentos todos. As pessoas, já tive contato com o pessoal dos cartórios de registro civil que falaram, que as pessoas reclamam, elas falam, mas aonde que está na lei que eu tenho que apresentar isso tudo? Só que a gente tem sempre que pensar na segurança jurídica. Como é que você vai lá, muda seu nome e não apresenta documento nenhum? Então, eu entendo que se a gente soubesse posicionar como advogado que atua nessa área, porque é minha área, eu consigo ainda trabalhar de forma extrajudicial, porque a realidade é essa.
mudou. A gente está no extrajudicial, você tem que falar para o seu cliente o quê? Vai ser mais rápido, vai ser mais célere, a gente vai entrar no cartório. Só que muitas vezes eles demoram para conseguir fazer essa mudança porque eles não sabem juntar as certidões negativas que são exigidas, porque eles estão exigindo a mesma documentação que é necessária para alterar o nome do transgênero, porque não seria justo que fosse facilitado para quem não é, né, transgênero e exigisse toda aquela lista de documentos das pessoas trans, porque a gente já tinha o provimento, né, do transgênero, o provimento CDD3 do CNJ, que permitia a alteração do gênero e também do nome do transgênero. E aí a gente aplicou, por analogia, a documentação obrigatória que é exigida nesse provimento também para quem quer alterar o nome sem motivação nenhuma. Então, a pessoa vai ser exigido lá certidões do primeiro ao quarto distribuidor, que é exigido aqui, certidão da Justiça Federal, da Justiça Militar, se for o caso. São diversas certidões que estão enumeradas nesse provimento. É a saída que encontraram para poder preservar a segurança jurídica nesses casos. E a gente também tem lá a alteração do sobrenome, agora feita de forma extrajudicial, que é uma alteração mais simples. Você apresentar lá a documentação que comprove um sobrenome que você tenha na família, você pode incluir o sobrenome do seu avô, o sobrenome do seu bisavô, o sobrenome de qualquer pessoa, só levar lá a certidão, mostrar que está na sua árvore, você pede agora a inclusão do sobrenome, de forma muito mais simples, mas que eu acho que a gente tem que ter essa visão de que é extrajudicial e que, mesmo assim, ainda vai exigir certa cautela para fazer essa alteração. Então, eu sempre falo, eu sei que parece que o advogado se tornou completamente desnecessário nesses casos, mas eu não entendo dessa forma, eu entendo que é mais um serviço extrajudicial, e que se a gente sabe se posicionar, o cliente, ele quer a gente para facilitar a vida dele, eles não querem ter que ir no cartório, ter que juntar a documentação, ter que fazer toda a juntada, porque é um processo, acho que às vezes a gente vê assim, as pessoas falando, né, saindo na televisão pra caramba, agora é só ir no cartório mudar de nome. Não, chega no cartório e é instaurado um processo administrativo, que não precisa do advogado, mas a gente já sabe que regularização imobiliária também o cliente não precisa do advogado para ir lá fazer as averbações. Então, vai ser algo muito semelhante a isso. Então, eu ainda acho que continua sendo um nicho muito interessante, até porque é rápido. Você vai até o cartório, em menos de 2 meses você alterou o nome. Tá? Já que o assunto acabou virando a Lei 14.382 de 2022, se tiver alguém na internet querendo falar, é só levantar a mãozinha aí para a gente passar. Pode falar, Ronaldo, que aí depois entra no que eu ia dizer. Pode. Boa noite a todos. Ronaldo Alvarenga, um abraço. Por favor, uma informação. Como que estão procedendo na cobrança do primeiro atendimento de um cliente que chega querendo regularizar o imóvel e apresenta a documentação que ele tem? A pergunta é em função de quê? O retorno para esse cliente vai depender de um estudo muito profundo do caso dele. Tá? E pelas dificuldades futuras que nós, advogados, vamos ter, pode levar até esse cliente desistir. Então, a pergunta é a seguinte: como está sendo cobrado e quando esse primeiro atendimento? Ou seja, uma consulta que não é uma simples consulta, vai envolver RGI, vai envolver prefeitura, vai envolver, dependendo do imóvel, INCRA. Então, a pergunta seria essa aí. Boa noite. Bom, respondendo a sua pergunta, vou te dar a minha opinião e a minha forma de trabalhar em relação a isso, né? Eu sempre cobro a consulta, né? Até porque eu acho que o nosso trabalho tem que ser valorizado, a gente estudou e se capacitou para isso, mas em termos de volume de documentação, eu tenho uma média já, pelos casos que eu trabalhei, eu tenho uma ideia de quanto tempo eu gasto com um determinado volume de documentação. E aí eu costumo estimar isso em horas e passo esse valor para o cliente. Se o cliente tiver alguma dificuldade ou não precisar de uma análise tão profunda, uma ideia mais superficial, eu posso reduzir isso, dou uma análise parcial, mas o orçamento completo eu só consigo fazer com a análise de toda a documentação. E em alguns casos eu também dou a opção de cobrar um valor
dessa consulta e, ao final, se a pessoa realmente resolver fazer o procedimento, dar um desconto na parte final, porque é realmente o início do trabalho é a análise da documentação, né? Então, é complicado quando a pessoa te procura só para ouvir a sua opinião com base na documentação dela e depois acaba desistindo, ou porque o valor da despesa da ação judicial ou do processo judicial vai ser muito alto, mas aquele trabalho ali, aquelas horas, né, o profissional tem que despender para poder analisar aquela documentação. Então, eu sempre costumo estimar em horas de trabalho, pelo volume de documentação e pelo tempo que eu sei que eu vou levar para analisar aquilo. E, dependendo do caso, se for realmente uma coisa muito mais complexa, que vai gerar um valor maior, eu de antemão já digo, olha, aparentemente a gente vai ter aqui 2 caminhos, o A e o B, um vai custar tanto, o outro vai custar tanto. Você tem interesse de prosseguir com a análise? Porque aí eu posso te dar um desconto no final do orçamento sobre o valor total. Mas sempre eu acho que tem que deixar claro e cobrar sim por esse tempo, porque é um tempo que a gente poderia estar atendendo outras demandas, outros clientes, então acho que a gente tem que valorizar e realmente cobrar sim. E esta cobrança seria feita no primeiro momento, na primeira consulta, no primeiro contato? Na primeira consulta, nem que seja um valor menor para poder iniciar essa análise, mas sempre mediante o pagamento da consulta. Perfeito, doutora, obrigado. E a referência à tabela da ordem? Olha, em alguns casos sim, em outros não. Não, ele fez uma pergunta, essa referência à tabela da ordem. Em alguns casos eu costumo utilizar, mas em outros eu acho que até por uma questão de mercado, principalmente algumas demandas extrajudiciais, eu acho que a tabela fica um pouco fora do mercado. Então, até para poder adequar e não perder também o cliente, porque às vezes ele tem uma demanda única extrajudicial, mas futuramente se torna um cliente, um parceiro, alguém que vai te buscar em outras demandas. Então, eu sempre costumo olhar a tabela do OAB, sim, mas procuro avaliar como está o mercado para poder adequar. Complementando o que a doutora Melina disse, eu sempre achei muito complicado para os meus clientes, do tipo de cliente que eu lido, cobrar por hora. Tá? Aí, o que eu fiz? Comecei a entender como que era esse cálculo por hora. Nós temos lá no escritório um sistema chamado, o SAGE ADV, que a gente começou, ele tem lá o cômputo da hora de trabalho. E aí a gente começou a calcular o tempo. A hora só pela documentação, o trabalho e aí pela demanda. Isso. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a avaliar mais ou menos o tempo que a gente demorava para fazer determinados trabalhos. Tiramos uma média, e aí para aquele cliente que tem dificuldade, porque tem cliente que quer saber, não, eu quero saber quanto que eu vou pagar, sabe? Tem cliente que, assim, pelo menos os meus. E aí, o que eu fiz? A gente calculou mais ou menos uma média e aí a gente passou a cobrar aquela média para essa consulta prévia, né? A avaliação prévia. Aí a gente dividiu em etapas. Olha, a gente cobra um valor X por essa consulta prévia. Vai ser uma média. Se tiver muito problema, você está dentro daquela média. Agora, se não tiver, né? Se for uma coisa simples, você também não tem como reduzir, você dá um desconto na próxima etapa, né? Na próxima etapa você avalia melhor. Assim que a gente conseguiu chegar a um denominador lá no escritório com os clientes, porque nem todos os clientes conseguem entender bem, eles ficam com medo, né? Achando, pô, mas como vai ser o valor dessa conta, né? E tem um outro detalhe também que eu acho importante, que eu sinto às vezes com alguns clientes, que o cliente tem dificuldade de passar as informações e explicar o caso concreto. Eu estou com uma questão recente no condomínio, que já teve tanto problema em relação aos condôminos e ao condomínio, que eu tive que parar, conversar, pedir a documentação, para eu poder entender o que realmente o condomínio precisava. Porque eles já não estavam mais entendendo, de acordo com os processos que aconteceram, contra quem eles tinham quintal, do que eles deviam se defender. Então, essa parte da análise da documentação é muito importante, até para a gente ver se realmente existe um litígio ali, existe uma ação, um interesse de agir, o que está acontecendo, porque às vezes o cliente tem dificuldade de passar, né? O cliente está ali sofrendo com aquela situação, querendo que algo aconteça para que ele não tenha mais que se preocupar com aquilo, mas às vezes é um caso de uma notificação,
Às vezes é uma ação que já aconteceu, que faltou algum procedimento para executar aquela decisão. Então, essa análise da documentação é importante realmente para a gente identificar também o caso e a melhor medida a ser adotada, né? Porque nem sempre o cliente consegue passar para a gente com clareza isso. E às vezes o cliente pensa que é uma situação, mas é outra. Tem uma outra coisa também, que eu estava até conversando com o advogado antes de ir para cá hoje sobre isso. Eu não sei no caso de vocês, mas eu tenho observado uma mudança comportamental nos clientes. Antigamente, o contrato estava fluindo naturalmente, né? A pessoa ia lá, você cobrava uma consulta, ela já sabia que ia ter que pagar uma consulta, né? A gente fazia atendimento com... Primeiro, ele quer falar com o advogado, aí você faz aquele primeiro atendimento via telefone, porque se passar para a secretária para ela fazer um agendamento e disser que vai ter uma cobrança de consulta, as pessoas se sentem agredidas, elas não gostam, pelo menos lá no meu escritório isso aconteceu. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que falar, eles queriam conversar primeiro comigo. Aí eu explicava, fazia aquela consulta mínima, tipo, olha, vão precisar dos documentos tais, eu não tenho condições de te atender sem ser dessa forma, e avisava que para isso ia ter um valor de consulta, e podia fazer a consulta presencialmente ou por videoconferência. Mas eu acho que eu estou até começando a pensar em cobrar consulta para fazer contrato de honorários. Porque, gente, olha, eu estou com um cliente agora que ele está contratando, está fazendo 6 contratos com o escritório, porque são locação de 4 lojas, né? E são empresas diferentes que vão fazer a locação, vão ser clientes dessas lojas. Só que são pessoas jurídicas, então é um imóvel comercial e que a gente tem que fazer aquele levantamento todo da pessoa jurídica que vai contratar, né? Que o nosso querido doutor Elinho vai falar amanhã, né? Sobre as diligências preliminares que nós vamos ter que fazer. Nossa, aí você tem que fazer a diligência preliminar, aí você monta, para você entender, como a doutora Melina falou, o que o cliente deseja, o que ele vai demandar, para você redigir o contrato, chega na hora do contrato, você manda para o cliente, aí ele diz que quer que altere para isso, aquilo. Aí fica mas não é só um cliente que vai assinar, vão ser 3, mas tem um que fica dominando a relação, aí passa para o outro faz uma observação e volta o contrato. Meu Deus do céu! Nessa história, a equipe está parada ali só para firmar um contrato e nada acontece. E aí, esse tempo que você está redigindo o contrato, como é que fica? Quem é que paga? Entendeu? Então, agora está tão complicado, não sei se isso acontece com vocês, se está acontecendo com vocês também, que você tem que ter uma consulta que você já preveja o valor para essa tratativa contratual, porque ela também está te demandando. E se tiver também, se tiver também aditivos, que os aditivos sejam cobrados, porque situações podem acontecer no meio do caminho e você cobrou só naquele momento, e às vezes os aditivos vêm para melhorar, piorar a situação, e aí você não cobrou nada, trabalhou de graça, então vale a pena também pensar nessa hipótese. Eu não mando proposta de honorários sem cobrar uma consulta, porque isso me demanda muito tempo. Eu vou analisar o caso concreto, porque eu, às vezes mesmo um cliente fala, para fazer isso aqui, é quanto? Eu falo, não consigo precificar e dizer para você quanto vai ser, porque eu não sei como é a sua demanda, se é complexa, se não é. Então, eu preciso analisar o caso concreto, daquela pessoa para passar a proposta de honorários. Então, eu me reúno com ela por videoconferência, vou escutar tudo que ela tem para me falar, eu peço a documentação, analiso a documentação, não passo proposta no momento no momento da consulta, não. Eu aviso para ela, daqui a 48 horas você vai receber no seu e-mail a proposta, monta a proposta por escrito, explicando todas as situações, tudo que a gente pode fazer no caso concreto dela. Às vezes tem mais de uma solução, eu sempre apresento o extrajudicial primeiro, porque eu defendo a bandeira do extrajudicial, então vou mostrar ali o custo de fazer pela via extrajudicial, o custo de fazer pela via judicial. No registro civil, os meus clientes, eles têm muitos gastos.
Porque quando a gente lida com o direito da personalidade, com o direito da pessoa, a pessoa não vai ganhar nada no final, não vai entrar com processo, ganhar uma indenização, não vai vender um imóvel, ganhar dinheiro, ela só gasta, ela vai no cartório e gasta. Qualquer lugar que ela vai, ela gasta. Então, a tendência do meu tipo de cliente é saber tudo que ele vai gastar. Então, eu tenho ainda esse tempo que eu gasto mostrando para ela, você vai gastar com isso aqui. Certidão negativa, tem que dizer o quanto ela vai gastar para ela prever. E pode ser que aquele cliente não feche o contrato comigo. Pode ser que aquele cliente não aceite aquela proposta de honorários. Então, o tanto trabalho que eu tive vai ficar sem remuneração, isso não seria justo. Então, eu cobro o valor da consulta para fazer essa análise prévia, para mandar a proposta de honorários. E o contrato é uma coisa posterior. Ele primeiro vai analisar a proposta, e aí, aceitando a proposta, eu vou redigir o contrato, vai ter um outro momento em que a gente vai assinar esse contrato, eu faço tudo de forma virtual no meu escritório, então eu mando para assinatura eletrônica, e a gente faz lá, assim, no escritório desse jeito. Então, eu entendo que se a gente não estipular um valor para cobrar consulta, é muito provável que você trabalhe de graça, porque não são todas as propostas que vão ser aceitas. Então, pelo menos ali você já vai sentir que você foi valorizado, que você cobrou o preço daquele tempo que você despendeu. Então, mesmo que aquela pessoa não feche o contrato, você foi remunerado. E como a doutora Melina botou aqui, eu acho que uma boa forma de persuasão, às vezes as pessoas falam, mas meu tipo de cliente não aceita cobrar, que eu cobre consulta, não quer pagar consulta. Então, você fala assim, que essa consulta ela pode ser abatida do valor do contrato caso ela feche com você, porque isso afasta quem não quer te contratar, porque tem muita gente que quer ir lá conversar com você para poder tirar dúvida. Então, você já afasta esse tipo de pessoa que não tem a intenção de contratar. E vamos combinar, se a pessoa ela não tem o valor para dar na sua consulta, como é que ela vai contratar você para fazer o serviço final? Então, para mim, é essencial cobrar um valor, por mais que seja um valor baixo. Você tem que pensar ali no mercado, nas pessoas que são seus clientes, no valor da sua hora, no tempo que você vai despender. Então, eu acho que, às vezes, a tabela da OAB pode estar realmente superfaturada no valor de uma consulta, se você pegar lá, realmente, é mais de R$1.000 para você contratar uma consulta. E eu sempre mostro o valor da minha consulta para o meu cliente, explico por que eu preciso da consulta, porque eu não tenho como dizer qual é a solução no caso dele sem isso. E eu mando também um parecerzinho por escrito. Uma folha só basta, porque quando ele vê ali escrito, até porque ele não perde aquilo que você conversa com ele esquece aquilo que ele não é profissional do direito para entender. Então, eu faço com linguagem clara, fácil, mas ali por escrito para ele ficar. Então, ele entende o valor daquilo e não tenho tido problemas de cobrar consulta. Tá? Olha só, o Ronaldo, ele cobra consulta na Praia de Rio das Ostras. Você vê que ele está queimado de sol lá. Você está ouvindo, Ronaldo Varenga? O doutor Sidney está falando aqui. Doutor Sidney, repete, por favor, que eu não ouvi. Por favor. Eu estou dizendo que você é privilegiado, porque você é seu escritório na Praia de Rio das Ostras, você está queimado de sol, aí você está cobrando o cliente isso? Ah, não. Mas olha só, doutor, você imagina você atender um cliente, você estuda o caso dele, se cabe a adjudicação compulsória ou se cabe uso capião. Depois vai estudar se cabe judicial ou se cabe extrajudicial. Aí, quem vai definir no final vai ser ele o que ele quer. A gente orienta dizendo que o extrajudicial é mais rápido, mas é mais caro. Aí ele não vai ter esse recurso para pagar, entendeu? Aí como que eu vou ficar pagando sol na praia? Não posso, tem que cobrar. Um abraço, amigo. É verdade. A doutora Natália falou sobre 2 pontos de consulta que eu achei importante a gente estar frisando. Um é que é um parecerzinho. Não precisa ser parecer complexo. Tópicos, né? Outra coisa também que eu estou adotando no meu escritório com os clientes é reunião. Por exemplo, eu tenho muito cliente de contrato de partido, né? E aí esses clientes eu procuro fazer, seja presencial ou online, uma vez por mês, uma reunião. Eu não deixo fechar um mês sem fazer uma reunião com ele. E aí eu faço uma ata de reunião
mando os temas e depois eu devolvo com o que foi resolvido, deliberado, que vai ser o passo a passo que eu vou seguir no próximo mês, para ele sentir a minha prestação de serviço, porque senão fica muito no ar. Ele não percebe, poxa, o que eu estou contratando aqui? O que ela está fazendo? O que esse escritório está fazendo? Aonde que ele realmente está atuando? Né? E aí, você relacionando todas essas atividades que você desenvolve, todas as soluções que você encontrou, você também fica com um registro para o cliente. E aí ele se sente satisfeito, e eu observei que isso funcionou muito quando eu adotei no meu escritório. Outra coisa que é o parecer da consulta. Você vai dar a consulta, você vai informar que a consulta vai ser debitada, descontada do contrato, caso ele descontrate, mas que ele também vai receber um parecer. Esse parecer é simples, não tem que ser nada sofisticado, cheio de juridiquês. Não, tem que ser simples, objetivo, para o cliente entender aquela dúvida que ele tinha. E você também registrar que aquela dúvida não foi do Dr. Google, foi de um advogado especializado. É importante. E a terceira que ela falou, que eu também achei muito importante, por isso que eu estou refrisando, gente, é a assinatura eletrônica no contrato de honorários. Eu quero saber quem é que já está trabalhando com assinatura eletrônica. Alguém levanta a mão aí na internet. Quem está trabalhando já com assinatura eletrônica? Ninguém, né? E aqui, uma só E a segunda sou eu. 3. Então, vocês já estão usando em elaboração? Que eu já vi que podia assinar. Olha só. Procuração em processo, ele não passa. Eu já tentei. O PJE não aceita. O juiz me deu 2 minutos para isso, o PJE não aceita. Então, a assinatura em processo, a assinatura de procuração, eles exigem, não só o judiciário, como algumas esferas administrativas, por exemplo, a tributária na Cefaz, eles assinam, eles exigem a assinatura manual. Eu tive 2 processos, um judicial e um administrativo com assinatura eletrônica e passou. Ó, viu? A doutora Priscila está aqui na plateia dizendo que ela conseguiu passar, mas eu tive casos que não passaram. Agora, aí a gente pode até ver qual é a empresa que está sendo aprovada e a que não está. Pode ser que a empresa que eu faço assinatura digital esteja criando essa exigência. Também tem isso, né? Porque aí conta com os protocolos de proteção e uma série de coisas. Agora, segunda coisa, segundo item, assinatura digital, gente, foi a melhor coisa que eu fiz no meu escritório. Sim. Melhor coisa. Você resolveu, olha, já está um parto para o cliente fazer um contrato. E quando ele faz o contrato, você vai esperar ele mandar a assinatura? Não, você já manda a assinatura digital, ele por e-mail dá ok, enter, está assinado, você está documentado. E já que a gente está falando de honorários e contratos de honorários, tem um outro assunto também polêmico aqui para o Pinga-Fogo, porque esse Pinga-Fogo está muito calmo. Todo mundo está concordando com tudo. Eu gosto do Pinga-Fogo pegando fogo. Protesto. Não me pagou, estou protestando. Eu protesto. Agora eu estou deixando de mimar meus clientes. Pior agora é que quando você protesta, não pagou. Crédito, aí não consegue tirar isso. Não pagou, não fez acordo, protesto. Eu também estou protestando. E depois eles voltam a ser seus amigos também. Ninguém fica inimigo, pode ter certeza. E eu percebo que muitos colegas têm constrangimento de cobrar clientes. É uma coisa que eu não tenho nenhum constrangimento. Eu também não. Chegou na hora de cobrar. Boa noite, aqui é a Priscila. Eu estava falando que eu percebo que muitos colegas têm constrangimento de cobrar clientes. Eu nunca tive essa dificuldade. E eu super incentivo que os colegas não deixem para que o pagamento chegue ao ponto de ficar inadimplente. Chegou a hora de cobrar, cobra. Lá no escritório, nunca foi uma coisa de boca. Sempre eu gero boleto bancário e coloco multa, porque quando tem uma multa, tem juros, as pessoas ficam mais motivadas a pagar.
mandam esses boletos com antecedência, né, com opções de chave Pix e tudo mais. Então, assim, eu recebo pagamentos de cliente 11 horas da noite, desesperado, porque para não pagar os juros no dia seguinte, tipo dia 11, está me mandando Pix. Alguns fizeram até, tipo, uma quantidade numa conta, porque tem um limite, né? E outra conta eu recebi, não tem problema, mas você vê o interesse da pessoa em pagar. Então, assim, eu já recebi uma mensagem de uma colega que não sabia o que fazer porque fez um contrato verbal. Não estipulou data para o cliente pagar, ficou, você me paga em junho. Tá, mas que data de junho? Quando que vence isso? Né? E aí o cliente simplesmente não pagou, e ela ficava com vergonha de cobrar, e eu falei, manda uma mensagenzinha, liga e cobra. E aí, quando foi cobrar, o cliente falou assim, tá bom, eu vou ver aqui e eu te pago. Então, é uma coisa que tem que ser certa, com data, valor, manda a mensagem e cobra. Chega meus clientes, olha só, por favor, me manda aí o comprovante, porque a minha contabilidade precisa aqui agora. E todos eles, nunca tive problema, mas também eu cobro. E se não pagar, eu também protesto, processo, sem qualquer constrangimento. Olha, eu tinha constrangimento de cobrar. Eu não tenho paciência para cobrar, não nasci para cobrar, eu nasci para carregar no colo, para mimar, eu não nasci para cobrar. Mas eu acho importante você saber qual é a sua lição, qual é a sua aptidão. E eu não quero cobrar. Aí o que eu fiz? Botei um financeiro no meu escritório. O meu financeiro foi diretora do Banco Santander há anos, está aposentada. O que ela mais gosta de fazer, adivinha o que é? Cobrar. Ela é ótima para cobrar. Ela adora cobrar. Então, não é? A Caroline aqui está rindo porque já conhece a figura. Ela adora cobrar. No outro dia ela deu uma bronca em mim, porque ela falou assim, o Eduardo não está aí, não está ouvindo? Ela falou assim, como? A BAME? Cadê o boleto da BAME? Hoje já é dia 5 e não tem o boleto da BAME? Não, o boleto da BAME tem que sair no dia 25. É isso. E olha, vocês agora vão receber os boletos no dia 25. O Eduardo e a Caroline vai ligar para avisar vocês que o boleto vai vencer, que está próximo. Porque assim, você falou tudo. E agora eu estou fazendo assim. E nesse boleto, assim, o último que eu recebi, eu não percebi. Mas é interessante que no boleto já contém um QR Code para fazer pagamento por Pix. Se é interessante para a empresa receber o Pix, já tem que conter no boleto, ou no mínimo no teor da mensagem do e-mail. Porque ele facilita, entendeu? Eu tenho cliente que diz assim, quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço é pagar a senhora, que a senhora é muito chata. Uma boa saída também, quando a gente tem vergonha de cobrar o cliente, é você criar um e-mail. Se você não tiver como contratar uma secretária, um financeiro, você faz um e-mail e coloca financeiro@gmail mesmo. Você faz lá um e-mail escrito financeiro e você cobra o cliente por e-mail, finge que é uma secretária, coloca um nome fictício. Dá para cobrar pelo WhatsApp também, falando, olha, você vai lá, fala que é outro nome. Eu conheço até, tem uma advogada que é amiga minha, que ela criou um nome, fantasia. A Didi é a secretária virtual dela. Aí a secretária virtual, pelo WhatsApp, ela vai lá e fala, oi, eu sou a Didi, vou fazer o seu pré-atendimento. Tanto para marcar consulta, que às vezes ela preferia que fosse diretamente assim, com essa secretária e não com ela, porque às vezes o cliente ele já quer tirar as dúvidas ali no WhatsApp, não querem esperar, aguardar para ter a consulta com você. Então, essa foi uma saída bastante inteligente de você utilizar uma secretária virtual, que pode ser você mesmo. Você coloca lá o nome, fala que é a secretária, e você pode fazer a cobrança dessa forma, até criar um e-mail de um financeiro para você fazer essa cobrança. Mas o que eu queria até falar, antes de passar até a palavra, é com relação à assinatura digital, porque eu utilizo a plataforma digital para fazer essa assinatura. Mas vamos dizer que tenha essa resistência do juiz que for receber, ou em outros lugares, a gente sabe que pode ser que no INSS, em alguns outros lugares, haja uma resistência de você levar uma assinatura feita pela plataforma digital, é você utilizar o e-notariado.
porque agora você já pode fazer a assinatura à distância, e aí o tabelião de notas vai entrar em contato com a pessoa que precisa assinar, então ele entra em contato com o seu cliente, e ele vai fazer uma videoconferência para se certificar de que é ele, e ele faz a assinatura e o oficial vai reconhecer aquela firma. Então, a gente já tem esse serviço agora nos tabelionatos de notas, você faz tudo à distância, o cliente não precisa ir até o cartório, e ele vai fazer o certificado digital gratuitamente para o seu cliente, não custa nada, só mesmo você conversar com o tabelião, ele entra em contato e ele mesmo faz a assinatura ali no documento, caso você precise de uma assinatura ali com firma reconhecida, feita pelo e-notariado. Só um comentário pelo que a Solon falou também, em relação a essa questão da cobrança, né? Você tem que saber também quem é o seu cliente, né? Eu tive um caso de um cliente que tinha diversos problemas financeiros, então eu estava trabalhando ali para pagar incêndio mesmo, para administrar todas as demandas que ele vinha recebendo, e eu achei engraçado que, como eu já sabia da situação dele, né? Eu estava na fila também para receber, né? Então, eu fui acertando por etapas. E aí a gente chegou num determinado ponto que eu conversei com ele, eu falei, olha, até aqui a gente já resolveu a nossa vida, se você quiser que a gente faça mais alguma coisa daqui para frente, a gente vai ter que acertar. E aí ele olhou para mim e falou assim, então você está me dizendo que você é a única pessoa que eu não estou devendo. Eu falei, exatamente. Então a gente tem que identificar o cliente, né, e cobrar por etapas se a gente já sabe que tem algum risco de recebimento. E aí, pegando um gancho ali na pergunta que a Tânia mandou para a gente, sobre honorários, né, até abaixo de hipoteca. Olha, esse é um dos tipos de casos que eu costumo consultar a tabela do OAB, e eu acho que dependendo do valor e principalmente da forma que o cliente trabalha, né, volta a questão da documentação. A baixa de hipoteca é uma coisa relativamente simples, né, no princípio você já tem a quitação da hipoteca, então você vai lá fazer o procedimento, mas se é um cliente que tem dificuldade em enviar a documentação, às vezes tem alguma averbação para fazer, algum complemento, então, eu acho que tem que avaliar o custo, né, desse trabalho também, considerando todo esse desdobramento, né, como o cliente age nessa envio de documentação, porque às vezes é um cliente, um ato simples, te dá um trabalho enorme, porque você tem que ficar sugando ali documentação, informação, assinar a procuração, alguma coisa, então, eu acho que tem que avaliar nesse sentido, mas é um tipo de trabalho que, no meu caso, eu costumo olhar a tabela da OAB e comparar os valores em si, o que está sendo tratado ali, que tipo de solução eu vou trazer para esse cliente com esse resultado. A doutora Natália está vendo ali qual o valor da tabela da OAB, tá? Quem perguntou? Tânia. E já que a gente falou tanto da Lei 14.382, de 2022, eu tinha feito, nós temos uma palestra na ABAME Vai Até Você, de Nova Iguaçu, e na época ainda era sobre a medida provisória, tá? Mas não teve alteração nesse quesito. Vai passando para o pessoal ver que eu queria compartilhar com vocês o quadro comparativo das certidões que te trouxeram essa mudança dessa lei. Pode passar. Pode mais um. Está chegando. Isso aí. Olha só, reparem nesse quadro demonstrativo que tem mudanças relevantes já acontecendo, né, Priscila? Não sei se você está acompanhando bem isso. Natália pode também reafirmar. Antes, nós tínhamos no cartório registral divididos os cartórios. Vocês sabem que essa nova lei vai ter um sistema, que é o CERP, que integralizou todos os cartórios. Então, agora o sistema, o banco de dados dos cartórios vão estar todos integralizados por esse CERP, que é o Sistema Eletrônico de Registro Públicos. Esse CERP, o CNJ tem até, eu acho que deixa eu ver aqui, vai ser fevereiro de 2023, né, 31 de janeiro de 2023, ele tem até 31 de janeiro de 2023 para já começar a aplicabilidade e instalação desse sistema. É claro que a gente sabe que é uma coisa, uma inovação, que vai trazer muitos debates e adaptações aos cartórios, inclusive tudo que a gente lida
quem tem um pouco de TI, tudo que a gente lida com bancos de dados tem toda uma complexidade, né? Mas alguns cartórios já estão funcionando dessa forma. Tem algumas certidões que já estão acontecendo, e elas são as seguintes. A emissão de certidão de inteiro teor, o prazo atual são 4 horas. O que você conseguir em 5 dias, agora você consegue em 4 horas. Pois é, legal, né? Não existe certidão de situação jurídica atualizada do imóvel, né? Antigamente não existia. Agora, em um dia, você tem a certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. Outra questão são os compra e venda, averbação, cancelamento de garantia, hipoteca, como a própria Tânia questionou aí. O prazo, antigamente, era 30 dias. Agora, pasmem, 5 dias. Em 5 dias, está resolvido. Outra coisa, as consultas. Antigamente, nós pagávamos por determinadas consultas de certidões no RG, ou nos reais. Agora, nós temos consulta verbal gratuita. Claro, está disponibilizado lá pela Caroline. Só que ele estava... Passa para a próxima tela aí, para eles verem. Aqui é da lei de incorporações. Mas nos registros públicos, as alterações que nós tivemos, só para vocês firmarem e visualizarem melhor. Nós tivemos as mais irrelevantes, né, dos cartórios. A adjudicação compulsória, que está no artigo 216b, como ela bem falou, que são as alterações da Lei 6.015, né, de registros públicos. Tem a contagem, que agora são por dias úteis, que está no artigo 9º, está no artigo 9º e parágrafos. O uso de assinatura eletrônica sem certidão digital, como ela disse, que também está no artigo 2016b. 216, né? Desculpa. 216b. A dispensa do uso de certidão física, que está no artigo 19, parágrafo 5º. Solicitação de certidão eletrônica de qualquer RI, qualquer registro de imóveis, que agora não é mais RGI, né? Agora é RI, registro de imóveis. Está também no artigo 19, parágrafo 6º. E cria legalmente a certidão de situação jurídica atualizada, que era aquela que eu acabei de falar anteriormente, que não tinha, também está no artigo 19, parágrafo 8º. Então, essas modificações são muito interessantes, porque elas facilitam o nosso dia a dia. E também as nossas práticas preliminares, que essas mudanças também são necessárias, que eu, no meu escritório, também agora implementei. Eu não recebo mais nenhum cliente que eu não conheça, que já não seja cliente do escritório, sem eu fazer um levantamento preliminar sobre tudo dele. Então, eu vou agendar uma consulta. Ele tem que me passar os dados principais, tipo o nome, o tema, óbvio, né? Nome, CPF, comprovante de residência, né? O endereço. Porque a gente, com o CPF e o nome completo da pessoa, a gente já consegue levantar. Então, levantar se é sócio de outras empresas. Porque até para você precificar os honorários, você tem que conhecer qual é o potencial daquele cliente, porque eles mentem. Isso está sendo gravado, né? Não seria ético. Vamos editar essa parte. Porque as pessoas só falam aquilo que interessa a elas dizer. E às vezes você está diante, já aconteceu comigo uma experiência, eu ia atender, eu fazer uma consulta para um cliente que queria trabalhar os débitos fiscais dele. E aí ele contou uma história triste, que estava devendo horrores, e que ele queria pagar tudo, mas ele estava com muita dificuldade e tal. E, de fato, ele tinha uma dívida tributária e a gente fez um trabalho em cima dessa dívida tributária. Só que nessa época, foi logo no início, quando eu estava começando a atuar,
eu não tinha essa experiência de que a gente tinha que fazer esse levantamento anterior. E no relacionamento com o cliente, eu peguei o contrato, valeu a pena, porque eu peguei o contrato e depois vão surgindo outras demandas, né? Mas depois eu tinha uma rede de lojas, de empresas. Aquela não era saudável, mas tinham outras que eram. Então, isso é importante, você conhecer o cliente, né? Você fazer um levantamento desse sentido. E é isso, tem mais pergunta? Essa lei que você falou sobre esses vídeos, qual é a lei? 14.382 de 2022. 14.382 de 2022. Pode fazer uma pergunta? Claro. Dá licença. Helena, está escrito lá naquele papel. Ah, tá. Não, mas... Vê lá essa montagem. Tá aqui. É o seguinte, é uma ação contra a Light. E estamos discutindo, a pessoa veio a falecer. Aí eu lhe pergunto, comprovo o falecimento dessa senhora agora ou faço a minha réplica e depois? Entendeu? Assim, tudo... E aí, já que eu estou com o microfone, eu vou responder e depois eu passo para cada um dar a sua opinião, porque isso é uma questão de opinião, né? E também de posicionamento do advogado conforme os interesses do cliente dele. Porque tem que saber em que condição está essa situação, o que é mais favorável para você. Porque você sabe que quando você comunicar, né, as pessoas já vão ter que o espólio acessar a ação. E ela vai ficar paralisada. Então, porém... Outro problema. Esta pessoa que veio falecer foi morrendo, o pai, o avô, não sei quem, foi morrendo e ninguém resolveu nada. Como é que nós vamos fazer isso? Vai ficar de todos os inventários. E esta pessoa que faleceu tem 2 filhos. Uma é minha cliente e o irmão dela que mora em outro estado. Olha o rolo. Vamos por parte. Com relação à ação da Light, eu comunico. Se eu estou no momento da réplica, eu vou fazer a réplica, vou encerrar minha réplica, vai seguir a minha réplica, em ato contínuo eu vou fazer uma petição de juntada, informando o óbito juntada da certidão de óbito. Eu faria isso, mas eu passo para os colegas para eles cada um dar a sua opinião. Aí outra pergunta. Com a Light, a minha cliente leva o comprovante de comprova que a mãe faleceu, porque está no nome da mãe. Ou deixa, basta apresentar no processo, o processo... Minha pergunta, porque a cliente me ligou, não, doutora, eu não pode. Calma. Porque o contrato é para persona, não é para né? Para persona. Eu não sei o que está sendo discutido nesse processo, mas eu acho que tem que avaliar. Oi? É o seguinte, não, sim, desculpa, só te interromper. Eu acho que independente do objeto da causa, eu acho que tem que se avaliar se isso vai gerar alguma expectativa de patrimônio para a pessoa que faleceu. E eu entendo que comunicar o óbito é até uma questão de boa-fé, lealdade processual, a senhora já tem ciência disso. Comunicar, e se tiver algum ato em prazo para praticar, eu praticaria o ato simultaneamente comunicando o que aconteceu e falando com os herdeiros para ver a medida que vai adotar, porque se tem algum patrimônio ali eventual que possa recair sobre o espólio, dependendo da fase em que esteja o processo, os herdeiros podem querer assumir isso. Enfim, eu acho que eu, pelo menos, sem olhar o caso da senhora, mas ouvindo assim, é o que eu consigo imaginar. Não, e tem outra questão para complementar. Se é uma ação em face da Light, não é isso que você falou? E quem é a autora da ação era a falecida, a relação contratual é própria persona, né? Então, era dela com a Light.
não transfere, a não ser que seja por espólio. Eles podem, através do espólio, ingressar em juízo, se isso for benéfico para eles também. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Agora, como bem disse a doutora Melina, hoje, o tribunal, como teve todas essas mudanças no cartório, elas já vinham sendo modificadas com mais tempo. Então, o juiz, hoje, ele recebe uma certidão, já sai uma comunicação de que houve aquele óbito. Então, eu acho que o advogado que se pronunciou nos autos e tem ciência desse óbito, eu acho que ele deveria. Sim, com o processo, sim. Eu falo com a Light. Ela leva a certidão de óbito para a Light? Não precisa. Não precisa. Ela está litigando no processo, já informou no processo, a Light já está tomando ciência. Eu achei interessante uma situação da Light. Quando você vai lá e encerra o seu contrato, né? Terminou a locação, você encerra o seu contrato. Eles continuam com a luz. E quando não tem consumo, tudo bem. Aí outra pessoa entra e você pede que ela faça a transferência. Essa pessoa nunca faz. Aí começa a ter consumo e eles começam a enviar uma conta com um cliente não cadastrado. Eles não cortam, não fazem nada. Aí, no final, a cliente sai, você pega ela, a conta paga, ela não te entrega, aí sim tem que ir pessoalmente na Light. Aí, com isso, a rescisão, você vai lá, a Light não te cobra aquela diferença, mas também não cobra de quem morou. É muito interessante. Também não cobra de quem morou. Às vezes, a comunicação ela não é automática. É preciso que a pessoa comunique, porque, em questão de locação ou até mesmo de dívida, possa recair no espólio. E aí, às vezes, a pessoa está toda direitinha, morreu, não deixou nada, mas aí vem essa cobrança no espólio. E aí vai dificultar o desenvolvimento do processo de inventário, caso suja. Então, é importante que se comunique, sim. O importante também é lembrar que a relação da Light é uma relação contratual, proti persona, então é vinculado à pessoa que contratou a Light, e a partir do momento que ela mudou de endereço, que ela não é mais proprietária do imóvel, que ela morreu, essa relação contratual foi rescindida por um motivo morte, por um motivo de mudança de endereço. E quem for ocupar aquele novo imóvel, no caso, não tem vínculo nenhum com a relação contratual que existia naquele imóvel. O problema é que a Light, como ela é prestadora de um serviço, né, de necessidade, ela se utiliza dessa necessidade, dessa prerrogativa, de má fé, para poder fazer com que essa dívida recaia sobre o interessado. Na prestação de serviço dele, ele vai lá e paga. E, às vezes, aquela dívida nem é uma dívida reconhecida pelo contratante. Né? Então, é isso, gente. Eu acho que a gente encerrou, né? Então, você acha... Eu só vou responder aqui a Tânia, porque ela falou que não encontrou na tabela da OAB o valor lá, ela tinha pedido com relação a cobrar baixa da hipoteca. E aí, lá na tabela da OAB, está com honorários mínimos, tá? Mínimos. Aí você tem que analisar se realmente você vai cobrar por baixo, se o caso for complexo ou não. R$ 2.304,39. Está lá na tabela de agosto de 2022, no site da OAB-RJ. Valor mínimo. Você que vai analisar o seu cliente e o valor que você vai cobrar. Então, esse débito específico, né, vai recair sobre o inventário. Ou não. É só a alienação. Os herdeiros vão ter que pagar esse valor? Eu acho que essa sua resposta a gente vai ter ali no cafezinho. Porque... Não, eu até ia falar, os herdeiros, eles não herdam dívidas. Então, é muito importante a gente falar isso. Tá? Eles não vão herdar a dívida, então não pode ser cobrado diretamente dos herdeiros. Mas o espólio, ele tem que pagar as dívidas do falecido. Então, o falecido
Você, quando for ver ali o monte ele é indivisível. Ninguém recebe nada. Ninguém é dono de nada, até a partilha dos bens, ninguém é dono de nada. Então, o monte está lá, que forma o espólio, que são todos os bens daquela pessoa que faleceu. É o espólio, ele é indivisível naquele momento. Vai ser ali subtraído os valores com dívida. Então, se tiver dívida de imóvel, qualquer dívida daquele falecido, vamos dizer que entre com uma ação de cobrança ali e peça para abater do espólio, que pode ser feito isso, os devedores podem buscar no inventário o abatimento de dívidas, então vai ser paga todas as dívidas. O que sobrar é dividido para os herdeiros, tá? Mas o herdeiro, ele não pode ser... a pessoa não pode cobrar diretamente do herdeiro. O herdeiro não vai tirar do próprio bolso, mas pode ser que isso reduza o valor do espólio, entendeu? E se o espólio deixou patrimônio... Aí é que é a história, né? Porque foi morrendo as pessoas e não foi aberto o inventário. Não tem inventário. Consta ainda com o nome lá do avô dela, do bisavô, sei lá atrás. Ainda existe a possibilidade de inventário negativo. Do inventário negativo. Eu faria réplica e comunicar. Aí, porque normalmente, de prática da Light, não sei nesse caso, até porque não tem espólio aberto, se tiver espólio aberto, eles vão ter essa informação que tem um espólio aberto. Mas se não tiver, eu acho pouco provável que a Light, na qualidade de devedora, ela ingresse no espólio, no inventário. Mas isso pode acontecer. Agora, aí eu lhe falo, mas e se o inventário tiver tudo resolvido para se fazer um inventário extrajudicial? A gente vai deixar de fazer um inventário extrajudicial por causa dessa ação? Vamos incluir essa ação no inventário extrajudicial ou não? Entendeu? Aí já são outras estratégias, outras discussões aí, caso a caso, porque tem os prós e os contras, aí a gente pode conversar isso com mais detalhe, porque aí é um caso concreto muito específico, né? Na corregedoria, inclusive, você consegue pesquisar óbitos e nascimentos. Então, vamos dizer que alguém vai lá, quer saber se morreu, joga o nome, se souber alguns dados, você localiza o registro de óbito. Localizando o registro de óbito, hoje você entra no site de registradores, tem vários sites que você consegue solicitar de forma digital ou online a certidão de óbito. E a pessoa vai ter acesso ali à informação, se deixou bens ou não deixou bens, que essa é a principal informação que a pessoa vai querer para saber se ela vai em busca ali de um pagamento de uma dívida no espólio. Vai estar escrito ali, deixou bens, não deixou bens. Então, eu olharia se no registro de óbito tem essa informação, porque para você ingressar com o inventário, a pessoa tem que ter falecido deixando bens. Então, eu olharia essa situação, tá? Ver ali se constou que deixou bens, porque se constou que deixou bens, você tem um prazo de 60 dias para abrir o inventário. Que seja acumulativo ou o que for, você vai ter esse prazo. Se tiver, deixou bens, necessariamente você deveria entrar, senão incide aí o valor de multa, né? A minha ideia é o seguinte, vou ligar para a Bárbara, que é a filha, né? Para tirar uma questão de R$11. Que aí eu vou ver o que nome parou em quê? Parou no João, parou no Antônio, em algum momento parou. Mas aí, se essa pessoa que é do inventário, essa pessoa, até ela chegar na cadeia dela, essa ação já teve sua solução, entendeu? Vou pedir a certidão de R$11 e a gente conversa uma outra oportunidade. Então, doutora Alessandra, por favor, com relação aos próximos assuntos para a palestra, eu gostaria de solicitar que fosse feita uma inclusão aí do assunto de locação através de plataforma digital, com foco não só na área jurídica, como na prática, aproveitando aí, de repente, o Airbnb, né? Não sei se seria através de palestra ou da mentoria. Por favor, gostaria de registrar. Tá bom. Vamos providenciar. Obrigado, um abraço. Meus queridos híbridos internautas que estão aí nos assistindo, e a todos desejo uma boa noite. Está encerrado o nosso Pica Fogo de hoje, e um abraço a todos.
Deixa eu aproveitar para falar com vocês uma coisa. Não vou embora, não. Não esqueça, deixa eu só dar os avisos aqui. A doutora Natália agora está responsável, responsável por um projeto da nossa BANI, que é chamado de Chega de Café. Por que Chega de Café? No Instagram e nas redes sociais, não sei se vocês já observaram o pessoal, a hora do cafezinho, vamos tomar um café, a hora do café. Só que nós fizemos na BANI um Chega de Café porque essa nossa live vai acontecer todas as quartas-feiras, às 12 horas, no horário do almoço. Por isso que Chega de Café, porque a gente vai ser o almoço. Foi ele que inventou isso. E foi divino. Mas a doutora Natália está organizando, está responsável, porque aqui a gente tem que delegar funções, né? E ela está organizando, está responsável por essa agenda das lives. Então, quem quiser também indicar lives que acham que seja importante, como essa live é no Instagram ao vivo. A gente leva um palestrante, nós levamos na quarta-feira passada o Diogo Hudson, fez eu, Diogo Hudson e Melina. Eu estava, inclusive, no aeroporto, é onde a gente estiver. A gente entra, coloca o fone e faz o evento acontecer. Qual é o nosso objetivo com isso, desse projeto? É nós estarmos divulgando a nossa instituição, o potencial que ela tem, o conteúdo das nossas palestras nas redes sociais e também para toda a sociedade. Pelo fato de nós sermos uma instituição de advogados, não significa que nós só trabalhamos para os advogados. A nossa instituição e nós, enquanto associados advogados, também temos o dever de informar a sociedade sobre as mudanças legislativas, sobre os seus direitos, e também tirar as dúvidas. Então, uma oportunidade da ABANI também entrar em contato com a sociedade, mostrando o seu trabalho. Então, é um projeto que tem dado muito êxito. Com isso, nós estamos atraindo novos seguidores, como eles chamam, fazendo o engajamento das nossas redes sociais. E é importante que todos os nossos associados participem dessas lives. Vai acontecer todas as quartas, 12 horas, tá? A próxima a convidada vai ser a doutora Giovana Dourado. Ela vai falar sobre o tema reflexos importantes das alterações voluntárias do nome no registro civil imobiliário, tá? Então, seria importante a participação de vocês. E eu queria fazer um anúncio que é sobre a nossa oficina jurídica. Nós temos feito bastante trabalhos na mentoria, que inclusive estamos inserindo essas indicações, sugestões de vocês. E essa mentoria de quinta-feira, a oficina jurídica, vai ser com o nosso mentor, doutor Hélio Souza Cruz. E o tema que ele vai falar é sobre cuidados preventivos na compra e venda de imóveis, e investigações indispensáveis antes de qualquer desembolso ou recebimento de sinal. Então, ele vai tratar sobre esse tema, ele vai fazer uma mesa redonda aqui no nosso auditório, vai ser um evento presencial, porque é importante o evento presencial, e ele vai fazer uma mesa redonda onde todos vão debater, ele está com um material didático para apresentar a todos, nós vamos realmente trabalhar, debater sobre o tema, todos vão opinar, e dali vai sair um manual da ABANI. E é isso que a gente está pensando evoluir cada vez mais com as oficinas, com as dúvidas dos advogados. E é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa? Alguém, algum aviso? Na quinta-feira da semana que vem, dia 25 de agosto, eu que vou estar aqui na mentoria, falando sobre retificação de registro civil. Então, eu queria convidar todo mundo para vir aqui presencialmente, para a gente debater esse tema. Eu vou realmente falar mesmo o que vocês precisam fazer para retificar um registro. Vou dar todas aquelas dicas importantes para vocês saberem sobre como fazer isso pela via administrativa ou se vai pela via judicial mesmo, quais são as hipóteses, porque a gente tem hipóteses tanto extrajudiciais quanto judiciais. Eu vou trazer isso para vocês. Então, espero vocês aqui na quinta-feira da próxima semana para a mentoria de retificação de registro civil.
E na próxima terça-feira, mais um Pinga-Fogo. Esse Pinga-Fogo da próxima terça-feira vai ser com a doutora Priscila, que é uma expert em uso capião. Vai ser com a doutora Nayara Ribeiro, que está aí na live. E teve mais uma pessoa, só as duas? Então, vai ser com as duas. Então, vai ser um sucesso, tenho certeza. Não percam e vão formulando suas dúvidas para a gente fazer isso aqui pingar fogo. Um beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.